There's a contest here. In the beginning, more or less in the beginning of the book, this character, who is the narrator, the guy who narrates in the first person, he finds himself by chance in a kind of an orgy that starts as an exercise of meditation, carried by this kind of how should I say, kind of a priestess, female priest. The words are going. Yeah, and what starts like this exercise, or this spiritual exercise, becomes a huge orgy that occupies kind of 80 pages of the book. And in a certain moment, the guy, this narrator, he's on the go. He starts a sexual relation with a girl who is also having a sexual relation with another guy. So there are the three of them having a lot of fun. The other guy is a dancer, a black guy, very strong, and also very gay. But even despite the fact he's clearly a gay man, he's having a lot of fun with the girl. So you have this girl in front of the narrator, you have this dancer in front of the girl, and the thing goes on. Então, I'm going to read. Quanto a mim, o que eu podia fazer se não exultar, e ainda sempre exultar nas catacumbas suntuosas do meu íntimo avacalhado? Da posição que eu tinha instalado minha câmera ocular, podia assistir a Sossô sorveteando o negro pinouco do meu Melquíades, ou uma luna infinita, como se daquele boquete ela derivasse toda a razão moral da sua existência, sendo que da própria genital me ocupava eu por trás dela. O pau do cara ia explodir em porra a qualquer momento ao som da raga reggae que o Ingo tirava da cítara. Encontrei espaço mental para pensar, fotografando chota e olhota da gata, que o Ingo, afinal, não estava brincando no falou um suru brahmani. A parte do suruba da cerimônia era aquilo mesmo, sem tirar nem pôr, ou pondo e tirando o tempo todo. Difícil era controlar o fuzuê na mioleira, o sabor das estrepulias das enzimas lisérgicas. A certa altura, encanei que tudo ali virava outra coisa o tempo todo. Como naquele desenho da Betty Boop, em que gente vira árvore, que vira trem, avião, prédio, peixe, nuvem, estrela, canhão. Because one thing here, before going into this orgy, the guy drops an LSD, so he's pretty crazy when the thing starts. Difícil era controlar o funcionamento da mioleira, os sabores das estrepulias das enzimas lisérgicas. A certa altura, encanei que tudo ali virava outra coisa o tempo todo, como aquele desenho da Betty Boop, que gente vira árvore, que vira trem, avião, prédio, peixe, nuvem, estrela, canhão. Eu estava muito louco e sabia disso. É o lance do ácido. Você pira e se vê pirar, incapaz de controlar a piração. É assim mesmo que funciona. Não tive, porém, muito tempo para análises mais profundas sobre a minha autoconsciente loucura, pois logo minha atenção se viu capturada pela estranhérrima sensação imposta ao meu sistema nervoso central por algo que me pareceu um molusco ágil que desfilava pelo meu rego para cima e para baixo. Na subida, o molusco trazia em seu rastro uma lixa espinhenta que raspava um piedoso visgo deixado na minha pele. Na descida, era a lixa que ia na frente arruinando a epiderme íntima do meu velho rabo e abrindo o caminho para o lesmão e seu visgo morto. Se você não está entendendo nada dessa descrição, relaxa. Também foi acometido por um estupor cognitivo que não demorou a evoluir para os estágios iniciais do pânico. No puro reflexo, desentendei o cozinho da Sossô. Junto com o meu dedão, saindo das entranhas da Baby, como que um desabafo intestinal, que eu resistiria à vulgaridade de chamar de peido, mas que na realidade sou o Michel Bucal.
Deixei, por via das dúvidas, meu pau alojado na bainha da guria. Tive de vencer o medo paralisante até me decidir a girar o pescoço e vislumbrar por cima do ombro que tipo de entidade do mundo sensível se comprazia tanto e de forma tão viscosa e abrasiva em me frequentar a bunda. Babuínos me fodam se não era o esquelético e patético Anselmo, de cachorrinho atrás de mim, sua língua de galgo ocupadíssima em higienizar meu suado rego, secundada por aquele maldito queixo eriçado de uma barba nos 4 dias. Por essa e por outras é que eu e a realidade não costumamos nos dar muito bem. A desgraçada parece se divertir à larga, me aprontando essas falsetas. Até agora não sei como uma grissa conseguiu se safar de suas algozes. Deve ter aproveitado o momento de distração lésbica das gordas e se contorcido para fora daquela avalanche de banhas assanhadas antes de vir ter com o meu rabo desguarnecido. Essa era a sublime tarefa do magro Anselmo nesta encarnação, lamber o peludo de macho. Bom, eu mesmo já chupei uma boa meia dúzia de meia de pulso nessa vida, todos femininos, inclusive de putas de rua, conforme já devo ter dito. Minha filosofia de vida é a seguinte: cada qual chupe o cu que quiser ou puder chupar, desde que não seja o meu. Isso vale para homens e mulheres. Não gosto de mulher me empolinando o rabo. Não aprendi a liberar o derrière das parceiras, como ouço alguns caras dizerem que gostam de fazer. De toda maneira, eu começava a perceber naquele momento os solertes desdobramentos do ritual soprano. Recuperado da escandalosa surpresa, abanei vários sai, atrás da minha bunda, produzindo uma leve aragem que me resfriou o rego umedecido do cuspe do Anselmo. Era uma sensação esquisita, para dizer o mínimo. Em todo caso, o mastim chupa-rabos tinha dado uma recuada, mas ele estava lá, de tocaia atrás de mim, pronto para um novo ataque, assim que eu parasse de me abandonar. E as gordas? Eu me perguntava, tentando localizar a dupla hipercalórica na penumbra esfumaçada. Onde estavam as gordas que não vinham me salvar? Eu conseguia ver as gordas, e isso se traduzia em mais pavor. Teriam sumido também, sugadas pelo mesmo maelstrom bagadagadora que havia engolfado essa baiana? O caso é que eu não conseguia mais relaxar para foder em paz a chota da Sossô, embora meu pau continuasse de prontidão dentro dela. Divinos ebudas candongas para Havaiana naquele porão atroz, livrai-me deste animal badalho cacófago dos